Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, gente. E a gente quer saber como é que tá a eleição para prefeito no Recife. Será que isso vai influenciar em Caruaru, dependendo do que acontecer por lá? Quem vai responder é Mário Flávio pra gente. Bom dia, Mário. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Bom dia a todos. Pois é, olha, essa eleição no Recife, ela pode influenciar principalmente na eleição de 2026 para o governo do estado, né? Porque a governadora Raquel e o prefeito do Recife, João Campos, devem provavelmente se enfrentar nessa eleição que se aproxima. Então nós temos aí essa eleição, sai uma pesquisa de sexta-feira que mostra que João Campos tem uma aprovação alta, mais de 70% do eleitorado do Recife. Mas quando o assunto é eleitoral, né, quando pergunta quem você votaria para prefeito, e aí os números trouxeram uma surpresa, né, que foi a subida de Gilson Machado Neto com o eleitor bolsonarista, ele já identificando Gilson Machado como o candidato de Bolsonaro no Recife. Então Gilson Machado, que tinha chegado no máximo a 7%, ele saltou para 21% nessa pesquisa. Caramba. E aí João Campos ainda continua com 54%, então é muito difícil é uma tirar vantagem. essa reeleição, né, Mário? E essa reeleição dele no primeiro turno, se acontecer, isso aí praticamente carimba ele como candidato ao governo do estado em 26. E aí, né, vai depender muito de qual vai ser o tamanho de João Campos nessa eleição para 2026. Né? Se João Campos, por exemplo, ganha no primeiro turno com uma votação avassaladora, então ele já se credencia como candidato ao governo do estado para enfrentar a Raquel. Se ele não consegue vencer a eleição no primeiro turno, aí ele vai para um segundo turno com as oposições se unindo praticamente, né, contra ele. Vale ressaltar que isso acontecendo, ele vencendo no primeiro turno, aí ele vai ter condições de indicar um vice, e que vai ser uma pessoa de confiança dele, para quem sabe ele ter aí, né, uma situação mais tranquila. Raquel, nessa pesquisa que foi divulgada no Recife na sexta-feira passada, é uma pesquisa que é da televisão CNN, do Atlas, trouxe mais uma vez um número muito preocupante para Raquel. Ela é, junto com Bolsonaro, né, os dois mais reprovados na capital pernambucana, os dois com 62% de reprovação. Então, ao mesmo tempo, né, que Raquel ela precisa ter um candidato competitivo que ela não consegue, ela tem esse problema de avaliação na região metropolitana do Recife. O candidato de Raquel, que é Daniel Coelho, não passa de 7%. É muito pouco, né, para uma governadora que tem uma missão na capital do estado, que dependendo de como ela sai lá, o Recife ele influencia toda uma região metropolitana. Então, se ele tem dificuldade lá, se Raquel tem dificuldade lá na região metropolitana, ela perde no maior colégio eleitoral do estado, que é a região metropolitana, que geralmente é quem decide a eleição. Raquel hoje ela tem uma avaliação boa no Agreste Central, que é essa região aqui de Caruaru. Mas você vai para Garanhuns, ela não consegue ter uma avaliação boa, porque lá o Civaldo Albino, em oposição a ela, está dando nas pesquisas. Você vai para Petrolina, a Raquel não consegue ter uma avaliação boa, porque ela rompeu com os Coelhos, e os Coelhos eles exercem uma influência muito grande por lá. E o prefeito da cidade é oposição a Raquel e está praticamente reeleito lá. Você vai para Jaboatão, o candidato Mano Medeiros, que seria um aliado de Raquel, tem dificuldades porque vai enfrentar uma eleição duríssima por lá. Tem 4, 5 nomes fortes entrando na disputa. Então, assim, a gente percebe que o cenário para Raquel na região metropolitana é muito desafiador. Ela tem tempo ainda, né? Porque falta muito tempo para a eleição do governo do estado. Mas Raquel, ela vai precisar trabalhar muito para reverter esse quadro negativo que ela tem na região metropolitana, que é uma reprovação de mais de 60%, uma reprovação muito alta. O tempo vai passando, ela não consegue reverter essa história. E aí a gente vai saber isso. O que é que essa pesquisa tem a ver com Caruaru? Essa pesquisa foi divulgada. Veja, se o eleitorado de Recife ele já começa a identificar em Gilson Machado Neto um provável candidato aliado de Bolsonaro, e Gilson saltou de 7% para 21%, essa é a esperança de Fernando Rodolfo, que o eleitorado conservador aqui de Caruaru também perceba ele como candidato de Bolsonaro aqui no estado e ele alavanque nas pesquisas, pelo menos ele saia da lanterna, né? Porque hoje, nas pesquisas que foram divulgadas até agora, Fernando Rodolfo está abaixo de todos os pré-candidatos, inclusive de pré-candidatos novos que nunca disputaram a eleição, como é o caso de Toninho Rodrigues
e Armandinho, né, que já estou para deputado estadual, mas nunca disputou eleição para prefeito. Então as pesquisas mostram que Fernando Rodolfo está atrás de Armandinho, está atrás de Toninho, está atrás dos demais pré-candidatos. Então Fernando Rodolfo aposta que, assim como aconteceu nessa eleição do Recife, nessa pesquisa que foi divulgada no Recife, já nas próximas pesquisas ele também terá um aumento aí nas intenções de voto, né, e ele passe aí pelo menos de 10%. É o que eles apostam. A gente recebeu aqui Silvio Nascimento na última sexta-feira e eles apostam nisso, né? Inclusive, Fernando Rodolfo ele já cumpre uma agenda mais presente em Caruaru, porque essa é uma das grandes críticas da população, que ele é muito ausente da cidade. E ele passou o fim de semana em companhia de Silvio Nascimento, foram até um clube de tiro, praticaram tiro ao alvo, né? E defenderam essas pautas que o bolsonarismo defende bastante. Então ele passou aí o fim de semana com o Silvio Nascimento. E aí vamos ver se isso vai refletir, né, Laís, nas próximas pesquisas de intenção de voto aqui em Caruaru. Ô Mário, uma pergunta. Você acredita que o Fernando Rodolfo, ele confia muito no trabalho que ele faz em Brasília para conseguir esses votos? Por isso essa ausência aqui em Caruaru, muitas vezes? Eu acho que é um erro de estratégia, sabe, Laís? Ele acaba querendo mostrar que está nas comissões mais importantes da Câmara, que realmente ele está fazendo parte delas. Só que isso não chama muita atenção do ponto de vista local. A gente sabe que o brasileiro também não é muito de acompanhar, né, esses trabalhos. Pouca gente acompanha. Eu costumo dizer que essa pauta nacional, ela é um debate mais nacionalizado. Veja, se você tem um mandato que a população ela entende esse tipo de mandato desde o começo, vai refletir na urna. Mas se ela não entende, ela não vai fazer muita diferença. E aqui a população de Caruaru é muito bairrista, então ela quer os políticos muito próximos aqui da cidade. E isso a população ainda não consegue enxergar em Fernando Rodolfo. Então ele vai ter um trabalho muito grande. Olha, ele, Toninho, Armandinho, que são esses candidatos menos conhecidos da população, do ponto de vista eleitoral, porque Armandinho é muito conhecido por causa da música e Toninho é muito conhecido por ser filho de Tom Ligel. Eles terão um trabalho muito maior se eles pensarem a médio e longo prazo de quando acabar a eleição. Sim. Porque se ficar nessa de só aparecer no ano eleitoral, vai ser ruim para eles. Então eles têm um trabalho que ser continuado, já visando os próximos pleitos, né? Porque a eleição ela tende a uma polarização entre Zé Queiroz e Rodrigo Pinheiro. Mas todos esses que eu falei aqui nesse contexto, eles serão importantes se isso se confirmar e essa eleição for ao segundo turno. Porque todo mundo, né, quem for para o segundo turno, vai querer o apoio dos candidatos que não foram eleitos. E aí, né, a negociação vai ser feita de acordo com o que cada um convém, oferece às vezes secretarias, oferece espaço no governo, oferece... são gestos que são feitos, e isso vai acontecer no segundo turno. Então, essa eleição... Se esses percentuais, porque na minha opinião eu acho que Toninho cresce nas pesquisas e acho que Fernando Rodolfo também cresce mais na frente. Então eles podem ser definitivos aí, ou decisivos para um rumo da eleição. Num primeiro turno em favor de Rodrigo Pinheiro, ou num segundo turno quem vai apoiar quem, aí se vão apoiar o Rodrigo ou Zé, ou se eles ficam neutros na eleição. Tudo isso vai depender muito da conjuntura política e de como vai ser essa conversa, para que eles possam aí declinarem ou não futuros apoios. Tá certo, Mário. Você fala mais sobre política dentro do Manhã Cidade, né? Dentro do Manhã Cidade, né? Eu começo essa parte aqui e a gente já vai trazer mais informações, não só de política como no geral, né? Muita novidade esse fim de semana. Tem greve no Instituto Federal de Pernambuco, que foi mantida. Tem muito assunto que a gente vai tratar aí daqui a pouco, a partir das 8 horas. Logo assim, acabou o jornal, roda a vinheta, toca a musiquinha da rádio, 8 em ponto a gente começa o Manhã Cidade. Tá certo, Mário. Obrigada, boa semana e até amanhã. Amanhã a gente volta aqui no Jornal da Cidade comentando os fatos políticos desta segunda-feira e também da terça. Lembrando que Raquel terá uma semana decisiva na Assembleia Legislativa, com a votação do projeto das faixas salariais e também algumas comissões que se reúnem lá, e vai ser um teste para saber se a Assembleia realmente virou uma casa hostil à governadora ou se ela pessoalmente vai entrar no jogo a tentar evitar novas derrotas. Raquel que sofreu uma derrota semana passada na Assembleia e essa semana ela tenta evitar isso para não desgastar ainda mais o governo dela. E hoje ela cumpre 2 agendas, tá, gente? Só pra gente encerrar.
Uma de lançamento do edital Caatinga e outro anúncio de investimento sobre energia. Tudo Isso. lá no Recife. Amanhã a gente traz aqui outros detalhes. Ok, valeu. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, gente. Pela Série C, o Náutico conseguiu a primeira vitória na competição. Aleluia. O Timbu venceu o ABC fora de casa por 3-0. Já o Sport, jogando em casa, bateu o Vila Nova por 2-0 e chegou aí a 6 pontos na Série B. Pela Série D, o Retrô e o Petrolina ficaram no empate na estreia. A Fênix jogou contra o CSE fora de casa e a Fera Sertaneja também empatou com a Jacuipense. Lembrando que os dois jogos foram 0-0. Nossa equipe RC10 traz outros destaques para vocês dentro do Manhã Cidade, 10h40 e 5 da tarde no Futebol na Cidade. Antes de eu ir embora, deixa eu mandar um abraço para o Alberto da Rua Preta, né? Ele disse aqui: o tempo é o dono da verdade. Muito bem. Tem também aqui a participação do Nelson Bezerra. Ele disse: as